meus processualistas favoritos, olha só, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de férias de processo civil da FACAP. Nossa aula de hoje a gente termina a parte geral dos recursos e vai dar entrada hoje, a gente vai começar nas próximas duas aulas que serão ainda hoje, a falar sobre embargos de declaração e recurso de apelação. Então, para você que não me conhece, meu nome é Rosenberg Alencar, sou professor de Introdução ao Estudo de Direito e de Processo Civil. Simbora, povo! Bora estudar? Bora trabalhar? Tá todo mundo pronto? Temos quantas pessoas na sala aqui? 11 para o primeiro minuto de aula, tá bom demais, vamos embora. De quantos somos quantos? 27, 26? É isso? Vamos lá, dando continuidade. Hoje a gente termina essa primeira parte toda, certo? Que aí ficou faltando um pedacinho da primeira unidade e a gente entra nos recursos em espécie. E hoje a gente vai falar agora sobre a finalização da parte geral dos recursos. O áudio tá bom para vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Ó. Está, professor. Beleza. Para mim tá ok também. Então vamos lá. O último ponto que a gente tinha falado era sobre o princípio da fungibilidade, não é isso? Hoje a gente começa sobre o princípio falando sobre o princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade ou da singularidade. Então tá, respirando fundo. De acordo com essa regra, você não pode utilizar simultaneamente mais de um recurso contra a mesma decisão. Não ali, saiu a sentença, vou entrar com embargo de declaração e com recurso de apelação, com agravo do instrumento, com escambau, com isso aqui, recurso extraordinário. Não. Eu estou chutando, claro, eles não são todos cabíveis contra a sentença. Então eu estou falando, claro, que uma situação hipotética. Então o que é que ele diz? Olha só. Saiu a decisão, você só pode se utilizar do manejo de apenas um único recurso. É o da unirrecorribilidade. Não é que você só pode recorrer uma só vez. É que você só pode se utilizar de um único recurso. Só um segundinho. Deixa eu melhorar esse ventilador que está na minha cara e ressecando minha voz. Ressecando a voz não, na realidade ressecando a garganta, né? Aí. Alguma coisa saiu do lugar? Não. Tudo perfeito. Aproveitei e botei logo os dois equipamentos para carregarem. Bom, enfim. Mas para isso tem exceções, né? Como tudo no direito tem exceções. Aliás, deixa eu falar para vocês uma frase que eu criei em sala de aula, certo? Estava dando uma aula no 7º período, logo no início desse semestre, antes dessa pandemia, antes dessa loucura toda. E aí uma aluna virou assim e perguntou: mas professor, eu não me lembro mais qual era a situação não. Mas professor, sempre vai ser assim? E na hora antes de eu responder, eu não me lembro mais qual foi o teor da pergunta, mas na hora antes de eu responder, bateu aquele insight assim, eu falei: olha, vamos prestar atenção numa coisa. No direito, o sempre e o nunca devem ser sempre entendidos como um talvez. Então isso é importantíssimo. Não tem o sempre e o nunca no direito. A gente não tem uma unanimidade. A gente não trabalha com a ciência, a gente não maneja uma ciência que 2 mais 2 vai ser sempre igual a 4. Na realidade você tem que ver qual vai ser o resultado. Porque por mais que se trabalhe questões de precedentes, questões de uniformização da jurisprudência, de súmulas vinculantes, por mais que a própria letra da lei diga, olha, a situação é essa, essa e essa, na realidade tudo vai depender da questão do caso concreto. Porque a jurisdição, que é o dizer do direito, né, que é o dizer do direito, a iuris dictio, a jurisdição não é um somatório de 2 mais 2, não é simplesmente o ato processual pelo qual o magistrado vai somente dizer o direito. Em cada caso concreto, o magistrado vai criar uma norma, uma sentença ou um acórdão, se for por uma turma colegiada, se for por desembargadores ou por ministros, por um órgão colegiado, então ele vai criar uma norma jurídica. A sentença.
A sentença é uma norma jurídica não no sentido estrito da palavra, não aquela norma que passou por todo o processo legislativo, que passou por toda a tramitação, por promulgação, publicação e por aí vai. Não. A sentença é considerada uma norma jurídica porque ela cria lei, ela faz lei entre as partes. Então ela é a substituição da vontade das partes, do autor e réu, do exequente e executado, em se tratando de uma execução de título extrajudicial. Ela é a substituição da vontade das partes pela vontade do Estado juiz. É essa característica, é uma das características da jurisdição, que é justamente a substitutividade, ok? E a criatividade também, por criar essa obrigação, essa norma entre as partes. Então, isso é o direito. Você nem sempre vai conseguir tratar, por mais que a gente tenha questões de precedentes, questão de tudo, não vai ser sempre assim, não, peraí. Nesse caso, vamos aplicar sempre a mesma situação. Os precedentes vão ser muito úteis, mas o que garante o resultado da demanda é a demanda em si. É a demanda em si. E a gente caminhando nesse sistema multiportas que a gente tem, esse sistema multiportas, a gente agora está caminhando para tentar fazer com que a jurisdição seja de fato colocada no seu caráter secundário que ela é. Porque antes de se recorrer ao judiciário, claro, é evidente, a gente deve procurar resolver tudo pelos outros meios, antes de se socorrer do judiciário. Então, o judiciário seria o secundário. Tentou se conciliar, tentou a mediação, tentou a arbitragem, tentou outro meio qualquer consensual de resolução de conflitos. Não foi possível, recorre-se ao judiciário, para que ele possa, o Estado juiz, substituir as vontades das partes e tomar uma decisão a respeito daquela situação controvertida que foi levada ao seu conhecimento. Então sempre vai ser assim? Bom, o sempre nunca é sempre um talvez, mas a gente não deve se utilizar de dois recursos ao mesmo tempo. Mas tem exceções? Sim, tem. Por exemplo, de acordo com o nosso texto mesmo aqui, por exemplo, contra acórdãos objetivamente complexos, mais de um capítulo, é possível imaginar o cabimento simultâneo de um recurso especial e de um recurso extraordinário. Mas calma, vamos deixar o especial e o extraordinário mais para frente, que a gente vai entrar nos recursos em espécie daqui a pouco. A gente vai começar pela primeira modalidade recursal cabível. Não, primeira seria o agravo de instrumento, seria de uma decisão interlocutória tomada antes da prolação da sentença. Mas vamos imaginar a sentença, tá ok? Então a gente vai começar pelos embargos de declaração e logo na sequência a apelação. Então vamos lá, que também todos dois são contra a sentença. Então, primeira possibilidade, um acórdão objetivamente complexo. O que é um acórdão objetivamente complexo? É que ele possui vários capítulos, vários pontos, várias decisões, são vários pedidos, comportam vários capítulos. Então, um acórdão complexo é possível que você, num dado momento, você maneje o recurso especial e o extraordinário ao mesmo tempo. Por quê? O seu prazo para recorrer é um só. Então, se tem pontos naquele recurso que são impugnáveis através do recurso especial e outros através do recurso extraordinário, você não pode perder o prazo nenhum deles, porque todo prazo é preclusivo. Então, pelo prazo ser preclusivo, você maneja os dois recursos e cada um deles tem a sua destinação. Vai ser julgado sempre na sua ordem, ok? Qual é outro? A possibilidade também de interposição simultânea de embargos de declaração e outro recurso contra a decisão. Mas isso aí não é em todas as situações. Regra de singularidade não impede a interposição de um mesmo recurso contra duas decisões distintas. Então, observe, essa questão da singularidade, ou da unirrecorribilidade ou da unicidade, ela diz o seguinte: você não pode utilizar o mesmo recurso, mais de um recurso para a mesma decisão. Mas você pode se utilizar ou manejar o mesmo recurso para decisões distintas. Se você teve ali dentro dos autos de um processo uma decisão interlocutória e uma sentença, são decisões distintas, proferidas nos mesmos autos, mas dentro do mesmo prazo. Se estiver dentro do mesmo prazo da apelação, você pode se utilizar, por exemplo, dela para poder impugnar as duas decisões. Ok, turma? Até aí tudo bem? Está dando para me ouvirem direitinho? Manifestem-se.
ó almas que se encontram do outro lado da internet. Todas as pessoas. Vamos crescer esse número. Regra de taxatividade. Olha só. Não se admite a interposição de recurso que não esteja previsto em lei. Aí a gente já tem uma coisa. Uma coisinha muito clara. Coloquem isso na mentezinha de vocês. O rol dos recursos não é exemplificativo, ele é taxativo. Você não pode criar um recurso. Você não tem como criar um recurso para poder ser interposto contra uma outra decisão qualquer. Então esse rol ele é taxativo. Não existe a possibilidade que você crie um recurso aleatoriamente. Ah não, peraí, saiu essa decisão, mas eu não estou vendo aqui qual é o recurso que eu vou interpor, então eu vou criar um aqui. O recurso Ricardo Miranda. Não existe essa possibilidade de você criar um recurso, viu, Ricardinho? Você tem que seguir aquele rol taxativo que a gente viu lá na aula passada, ok? Perfeito? E aí o que é que diz? Essa regra de taxatividade consiste na exigência de que a enumeração dos recursos seja taxativamente prevista em lei. A legitimidade. Nós já demos uma estudada no 996 na aula passada, porque o que é que diz essa questão da legitimidade? Ela diz que a legitimidade para recorrer pertence à parte vencida. Não tem nenhum sentido quem venceu no processo recorrer daquela decisão. Existe algum sentido lógico nisso? Não, eu ganhei, mas eu quero recorrer porque eu quero mesmo é perder. Eu sou perdedor por natureza. Quando eu era criança, minha mãe já disse que eu tinha cara de recorrente. Então eu tenho que perder para que eu possa fazer jus a essa pecha. Bom, não é bem assim. A legitimidade para recorrer, ela nos diz que é da parte que foi vencida. Mas sabemos, nem sempre num processo... Opa, e aí, Jabel? Como é? Cheguei, professor. Boa tarde. Boa tarde. Estou escutando não, sua pergunta. Cheguei perdido. Ah, tá. Chegou perdido? Pois vamos te encontrar agorinha, papai. Não se aveste não, Baião de 2, que a gente se vê num minuto. Se lembrem, viu, no segundo bloco tem a nossa fotinha, viu? Todo mundo de câmera ativa. Porque não já bota logo pra gente ir ensaiando aí? Queria demais ver a cara de vocês, até para ver se vai dar certo, se vão aparecer aqui no Meet, já que não é conta institucional, é pessoal. Se vai aparecer aqui no Meet aquele monte de janelinha bonita pra gente bater aquela chapa. Ok? Então, regra da taxatividade. O recurso a ser manejado tem que estar disposto naquele rol taxativo. Não tiver lá, não existe, não é recurso. Não é recurso previsto em lei. E o 996 diz que a legitimidade para recorrer é de quem perdeu. Mas a gente também viu aquela questão do recurso adesivo, como a gente volta a falar sobre ele daqui a pouco na aula sobre apelação, então nem vou me ater a essa questão do recurso adesivo muito aprofundada agora não. A gente já viu inclusive na aula anterior e vai vislumbrar mais uma vez na próxima aula. Ok? Vamos embora? Desistência e renúncia. O que é que a doutrina nos fala sobre isso? A doutrina nos diz o seguinte, olha, é conduta determinante, determina o resultado desfavorável a quem pratica, é a desistência. E como tal, somente produz efeitos em relação ao recorrente. Em caso de litisconsórcio unitário, a desistência do recurso somente é eficaz se todos os litisconsórcios desistirem. Então, se você tem lá um litisconsórcio, composto por 2, 3 pessoas, mas somente uma delas, ou mais, e somente uma delas resolve desistir do recurso, aquela desistência só vai atingir a ela. Aquela desistência só vai atingir a ela. Os demais podem prosseguir, desde que tenham, claro, obviamente, recorrido juntos, não é isso? Porque alguns não, podem ter decidido, não, vamos resolver a questão agora, saiu a sentença, vamos fazer uma autocomposição, vamos compor e eu quero ficar fora dessa situação toda. Ele nem faz mais parte do litisconsórcio na fase recursal, porque houve a extinção do processo, pelo menos em relação a ele. E aí a renúncia já ocorre no caso do recurso ainda não ter sido interposto, e o interesse manifesta sua vontade através de sua não interposição. Vamos observar. Para que haja a desistência do recurso, se faz necessário que primeiro ele tenha sido interposto. Para que você possa desistir, ele tem que existir.
Para que você possa desistir, ele tem que existir. Decore isso. A renúncia não. A renúncia, ela se abraça, ela anda de mãos dadas com a inércia. A renúncia, ela ocorre antes mesmo do protocolo, da interposição, porque a renúncia é o ato pelo qual você se omite de praticar. Aliás, é o ato de omissão. Então você omitiu-se, você resolveu não recorrer. Você renunciou àquele direito de recorrer, você não precisou fazer. E essa observação que a gente traz aqui, ela nos diz o seguinte, olha, o recurso ele é uma demanda e nessa qualidade pode ser revogada pelo recorrente. A revogação chama-se desistência. A desistência pode ser parcial ou total e pode ocorrer até o início do julgamento, até a prolação do voto. Trata-se de ato dispositivo, ou seja, ato de disposição de vontade, que independe do consentimento da parte adversária. Vocês se lembram de processo 2, que após a citação e após o ingresso do réu, do demandado nos autos do processo, a desistência da demanda só é possível com a anuência da outra parte, ou seja, com a anuência do réu, demandado, do requerido. Quando se trata de recurso, não. A parte recorreu, mas viu que fez besteira ou por alguma outra razão qualquer resolveu desistir, ninguém sabe o que seria, resolveu desistir, aquela desistência não depende da anuência do recorrido, mas ela tem que ocorrer até antes da prolação dos votos dos desembargadores. Quando começar isso tudo, aí acabou a brincadeira, aí já precluiu o seu direito, você já não pode mais. E a norma processual nos diz o que sobre isso? Olha, o requerente poderá a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido e dos litisconsortes, desistir do recurso. Prestem atenção no parágrafo único do 998, ele diz o seguinte, ó, a desistência do recurso não impede a análise da questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recurso extraordinário ou especiais repetitivos. Então, quando se fala em matéria de repercussão geral, só para a gente dar um norte, porque a gente ainda vai comentar muito sobre isso, mas só para a gente poder dar uma caminhada e uma finalizada no assunto, matérias de repercussão geral são aquelas matérias que elas têm uma relevância social grande. Elas são extremamente relevantes para a sociedade, são socialmente relevantes. Então, são matérias que têm uma repercussão realmente abrangente demais na sociedade. Então, elas são tidas como matéria de repercussão geral. Ok? Entendidos, turma? A renúncia, segundo 999, ao direito de recorrer, já independe da aceitação da outra parte. Também. Tanto a desistência quanto a renúncia. Qualquer momento pode ser feito sem a anuência da outra parte. Bonito, né? Vamos para um quadrinho aqui para a gente poder entender direitinho? Vamos lá. Desistência do processo, desistência do recurso. A gente faz aqui um paralelo entre as situações de julgamento monocromático, de uma cor só, julgamento monocrático, ou seja, processo comum, procedimento comum e segundo grau, certo? Vamos lá. Desistência do processo, de acordo com o 485, extingue o processo sem resolução de mérito. A desistência do recurso pode implicar extinção ou não, extinção do processo com ou sem julgamento de mérito, pode não implicar a extinção do processo, como no caso de uma desistência de um agravo de instrumento, porque, por exemplo, o agravo de instrumento ele é um recurso que você interpõe no curso da lide. Você desistir dele, você só está desistindo daquele seu recurso, mas o processo vai continuar. Mas já se fosse uma apelação, seria diferente, porque a apelação ela é interposta não contra uma decisão interlocutória, como é o caso do agravo de instrumento. A apelação ela é interposta contra a sentença. Quando você recorre da sentença, quando você interpõe a apelação, seu objetivo ali está sendo qual? Modificar o julgado. Se você interpôs, é porque você tem legitimidade recursal.
Para você ter legitimidade recursal implica dizer que você foi sucumbente no processo. Então, naquela fase de conhecimento, você foi sucumbente, você apelou. Então, a sua desistência da apelação implica na extinção do processo sem julgamento de mérito. Aliás, pode implicar sem julgamento de mérito ou com julgamento de mérito. Mas já em se tratando da... Vamos imaginar, como é que poderia haver, por exemplo, a extinção do processo sem julgamento de mérito? Vamos imaginar que você propôs uma ação. Procedimento comum, tudo bonitinho, juiz de primeiro grau, tudo ok. Mas, o juiz verificou um caso de inépcia da inicial, intimou você, enquanto advogado, a fazer a emenda daquela inicial. Você não fez. Intimou a parte. A parte não procurou você para você poder tomar providências, ou procurou você e você quedou-se inerte. Ok? Então, houve o que aí nesse caso? De acordo com a questão da inépcia, inépcia significa inaptidão, e essa inaptidão, ela simboliza a falta de capacidade daquela peça de ser processada e julgada, a falta de possibilidade de análise, significa dizer que ela está inapta, ela não está habilitada ao seu processamento e julgamento. E essa inabilitação ao julgamento, essa falta de habilidade ao julgamento, essa falta de aptidão ao julgamento da peça, significa que ela está quebrada. Por isso que você tem que fazer uma emenda à inicial. É diferente de aditar. Aditar é você complementar, mas você tem que emendar a inicial porque ela está partida. Essa sua inércia implica na extinção do processo sem resolução de mérito. E essa extinção se dá como? Através do artigo 485, inciso 8º. Extinguiu-se o processo sem resolução de mérito ou com resolução de mérito, essa extinção se dá através de uma sentença. Lembram-se do conceito de sentença? É a decisão do magistrado que, com base no 485 ou 487 do CPC, extingue sem ou com resolução de mérito o processo. Ok? Quando se extingue... Oi, meu bem. E no caso de revelia? A revelia? É revelia? Mas a revelia pode ser vai ser a extinção do processo com resolução de mérito. Com resolução do mérito. Porque se houve a revelia, houve a citação válida. Vamos aqui? Aula de processo 2 agora aqui pra gente. Para você que é penalista e não gosta de assistir aula de processo civil. Vamos lá. Requisito de validade do processo. Me diga aí, algum de vocês, qual é o requisito de validade do processo. Pelo amor de Deus, já falamos sobre isso aqui essa semana que passou várias vezes. Gente, pelo amor de Deus, está no artigo 2º do CPC, requisito de existência do processo. Eu falei validade, foi? Requisito de existência do processo. Artigo 2º do CPC, protocolo da petição inicial, requisito de validade do processo, processo civil 2, a gente viu isso em sala de aula e conversou bastante. Citação válida do réu. Então, o processo ele começa a existir com o protocolo da petição inicial. Beleza. Se de repente houve um caso de inépcia da petição inicial e o processo foi extinto sem resolução de mérito por falta de emenda da inicial, por inércia da parte autora, por tudo isso, o processo ele foi válido? Não, porque não chegou a haver a citação do réu. Mas ele existiu sim, ele não recebeu a numeração, ele não foi tombado lá com aquele número processual, ali é a identidade dele, ele só não teve validade. Para que o processo seja válido, está lá no 229, é necessário que haja a citação válida do réu. É necessário que haja a citação válida do réu, para que haja a validade do processo. Então, vamos lá. No caso de revelia, o processo existiu, não existiu, Randrinha? Não foi protocolada a petição inicial? Existiu. Sim, sim. Para que haja a revelia, tem que haver a perfeita composição do polo passivo. Para que haja o contraditório e a ampla defesa, que
que são princípios basilares, constitucionais e básicos do processo. Então, para que haja o contraditório e a ampla defesa, a parte tem que ter sido citada, porque nenhuma decisão judicial pode ser tomada sem que as partes sejam ouvidas, nem mesmo as que estão relacionadas à preclusão, nada disso. Então, mesmo que o juiz tenha que decidir de ofício qualquer coisa, ele só pode tomar qualquer decisão, mesmo que de ofício, se ouvidas as partes. Então, houve a citação válida, houve a composição do polo passivo. A parte quedou-se inerte, não protocolou a sua contestação, não contestou, não se defendeu. Né? A gente sabe que contestação, na realidade, é apenas uma das modalidades de defesa do réu, não é a única, é uma delas. Alguém sabe me dizer outra? Eu estou esperando uma resposta desde a aula passada a uma pergunta que eu fiz e ninguém me deu, então ninguém ganhou brinde, certo? Ninguém ganhou brinde, mas tudo bem, é assim mesmo, é assim que a gente conhece as pessoas, né? Ninguém me deu osa nenhuma, mas vamos lá. E aí o que que acontece? Se houve a composição do polo passivo e houve a inércia, isso significa que se a revelia foi decretada, a extinção do processo vai ser com julgamento de mérito. A parte autora venceu, teve o seu processo apreciado pelo judiciário e teve a revelia decretada, mas não significa dizer que a parte ré perdeu, porque mesmo quando ocorre a revelia, você tem que verificar se os efeitos da revelia vão incidir naquela decisão, porque muitas vezes não há como. A revelia acontece, mas a ação é julgada improcedente. Mas mesmo havendo a improcedência do pedido, houve o conhecimento do mérito, mesmo no caso da revelia. Então, aí no caso seria a extinção com julgamento de mérito. Só que a revelia não se enquadra nessa possibilidade de existência. A não ser que, observe, você é autor, vamos imaginar uma situação hipotética que eu nunca passei por ela na vida, mas está sendo quase que um 2 mais 2 aqui. Você é autor, propôs uma ação judicial contra B. B foi citado, validamente citado, não se defendeu, mas antes do juízo prolatar, proferir a sua decisão, você atravessou mesmo assim, mesmo diante da revelia ocorrida, você disse assim, eu não quero ganhar fácil não, quero ganhar com briga. Você pediu desistência do processo. Nessa situação, o que é que vocês sugerem que aconteça? Eu dou 30 segundos para alguém me responder. Não me façam esperar 30 segundos sem resposta, não, por favor. Ninguém vai falar. Nossa Senhora. Gente, advogar significa falar junto. Falar junto, falar pela pessoa, pelo amor de Deus. Falem, não me deixem falando sozinho, não. Eu me sinto solitário demais com um negócio desses. Me dá, fico me tremendo aqui, todinho de abstinência de sala de aula. Você deu uma figura, professor, só posso dizer isso. Então vamos lá. Para que essa desistência seja aceita, o juízo tem que perguntar ao réu, que ainda não foi decretada a sua revelia, se ele aceita a desistência do processo. Bom, se ele não for maluco, ele vai aceitar, né? Por que ele vai fazer isso? Porque mesmo o réu revel, ele tem o direito de acompanhar o processo a partir do estado em que ele se encontre. Faz parte. Está lá, viu, gente, no YouTube, no canal da gente, essa aulinha. Deem uma olhada lá. Eu acho que tem uma aula só sobre revelia. Hã? Professor, Diga aí, Isabel. O réu já foi citado. Antes da citação do réu, ele pode ser a desistência não precisa ser comunicada ao réu, não é isso? Exatamente. Após a citação do réu, só pode desistir com a ciência do réu. Após a contestada ação, só com a citação, só com a anuência do réu. Após a citação, só com a anuência do réu. Aí morreu Maria Preá. Mas o que vocês têm que entender é, a gente fez o paralelo da desistência no caso de ter havido a citação, houve uma revelia e a parte mesmo assim resolveu desistir. Tem maluco para tudo no mundo. Então é possível. É possível que aconteça, tá bom? Então, desistência do processo, extinção sem julgamento de mérito. Desistência do recurso, pode acontecer a extinção com ou sem resolução de mérito e pode não implicar a extinção do processo, como no caso do agravo de instrumento que a gente acabou de ver. Beleza?
A desistência precisa ser homologada pelo magistrado. De acordo com o 998 do CPC, a desistência do recurso não precisa de homologação nenhuma. Desistiu, pronto, está desistido, morreu, acabou-se. Não precisa da homologação. Desistência do processo depende do conhecimento do réu, do consentimento do réu, se já houver contestação nos autos. Está no 485, parágrafo 4º. Alguém está com o CPC na mão aí? Hã? Mas eu tô. Tá certo? Vocês nem isso, gente, pelo amor de Deus. Eu vou fazer uma prova agora para a segunda unidade, toda baseada na legislação, viu? Vou fazer uma prova agora baseada só na legislação. O juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de processo. É o que, rapaz? Quando que, oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Beleza? Entenderam? Que foi, Vitória, que tu falou aí? O professor Ricardo ia falar também, Ricardo. Fala, Ricardinho. Diga aí, bebê. Era para fazer a leitura, mas eu emprestei o meu CPC para Vitória. Tá certo. Então vamos embora. Independe da anuência do recorrido. Quer dizer, desistência do processo, contestou, anuência do recorrido. E para desistência do recurso, não importa se as contrarrazões já foram apresentadas ou não, não depende da anuência do recorrido. Isso aí são os magistrados lá do 2º grau virados pelo legislador e disseram: corta o trabalho da gente, se o cara desistir, deixa que ele desiste e pronto, está acabado. Aí o legislador foi bonzinho e fez isso. Desistência do processo requer poder especial do advogado. Vamos dar uma olhada? Abram aí artigo 105 do CPC. Vamos fazer nossa aula, como eu disse, experiência nova, como se a gente estivesse em sala de aula. Só falta as carinhas de vocês. Artigo 105 do CPC. 105, 105, 105, 105. 105, per favore. Per favore. Vamos lá. Ricardinho abriu? Posso ler? Pode, Vitor. Mas eu passo para a Vitória. Vai, Vitória. Ele já te emprestou o CPC, né? Lê aí, por favor. O caput. No 105, né? Isso. O caput, a cabeça do artigo por enquanto. Aí eu vou te interrompendo, tá bom? Vamos lá. Tá. A Procuração-Geral para o foro, otorgada por instrumento público ou particular, assinada pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo. Calma, relax, baby. Calma, relax. Take it easy. A procuração para o foro habilita o advogado para a praticar todos os atos do processo, certo? Vamos entender o que é que o caput, a cabeça do 105 está dizendo aí para a gente, Vic? Está dizendo o seguinte: olha, dentro da procuração, que é coisa que vocês ainda vão aprender em prática civil, como eu gostaria de dar essa aula para vocês. Mas não, eu acho que eu falei sobre isso em processo 2, não falei, Andrinha, não lembro. Bom, enfim, ela está dizendo o seguinte, falei quando eu falo sobre as partes de procuradores. Ela está dizendo o seguinte: olha, na procuração você tem lá outorgante ou outorgantes, que é o seu constituinte, a pessoa que te procura no teu escritório, teu cliente. Tem o outorgado ou outorgados, que é o advogado ou a banca de advogados e estagiários que você queira fazer constar no instrumento de outorga. E você tem os poderes gerais, que é isso que você acabou de ler aí. Habilita a praticar todos os atos. Certo? Aí agora, Vitória, continua para mim, por favor, que vem a exceção. E quando se trata de exceção, está dizendo, se essa primeira parte da cabeça do artigo 105 está se referindo aos poderes gerais, então essa segunda parte, quando ele diz exceto, está dizendo que se trata dos poderes especiais. Continua, baby, por favor. Exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. E fez-se a luz! Então veja só,
quando a gente está vendo aqui, ó, requer poder especial do advogado desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, transigir, que é você transacionar, você fazer um acordo na ausência do seu cliente. Então está dizendo tudo isso aí. Para você poder desistir do processo, você necessita de poderes especiais. E a mesma coisa, a única coincidência que a gente tem com a desistência do recurso é essa. Também requer poder especial quando implicar a extinção do processo, mas o poder especial será de disposição de direito material, renúncia ou reconhecimento quando houver extinção com análise de mérito. Então é a única coincidência que a gente tem. Valeu, estou gostando da participação. A aula hoje está dinâmica pra caramba. Vamos esticar até às 10 da noite agora. Me empolguei. Fiquei instigado. Vixe, meu Deus. Isso daqui seria o mandato, né? É o mandato, o instrumento de outorga, procuração. Exatamente. Exatamente, isso aí. O que é que acontece? Para a gente dar uma resumida, que a gente está já pertinho de finalizar. Estamos no 8º de 21, está bem pertinho de finalizar. A gente tem aqui um resumo dos pronunciamentos judiciais, um fluxogramazinho. Poderia ter ficado mais bonito, mas não deu tempo de dar uma melhorada nele, não. Ele veio como ele era no passado. Mas está simplesinho, mas dá para a gente ver aí legal. Pronunciamentos do magistrado, o que a gente tem? Olha, dos pronunciamentos do magistrado, se lembram? Despachos, decisões interlocutórias, sentença, ok? Os despachos são irrecorríveis, porém, pero no mucho, porque há doutrinadores como Donizete que entendem, e há professores malucos como eu, que entendem que do despacho há a possibilidade da oposição de embargos de declaração. Mas é uma análise bem profunda que a gente tem que fazer sobre o tema para poder trabalhar isso aí. Mas Donizete fala isso na obra dele, viu? Então tá, despachos irrecorríveis. Aí a gente vem para as decisões, para o campo das decisões. E o campo das decisões, a gente tem aqui as decisões do juízo singular, que é o juízo de primeiro grau, de primeira instância. O que é que ele diz nas decisões singulares dele? Quais são as decisões? Decisões interlocutórias, por exemplo, aquelas que são tomadas no curso do processo, desde a propositura da demanda até a sentença, até as vésperas da sentença. São decisões interlocutórias. As decisões interlocutórias, elas são recorríveis através de quê? Agravo de instrumento, na conformidade do 1015, mas aí não vamos nos preocupar muito não, porque a gente vai estudar, a gente vai ter aula só sobre agravo de instrumento, que a gente vai entrar hoje nos recursos em espécie. Apelação, de acordo com 1009 em diante, 1015 em diante também, claro. Agravo contra a decisão sobre tutela provisória de urgência nos JEFs, que são os juizados especiais federais, de acordo com o artigo 5º da Lei 10.259/2001, e nos juizados especiais da Fazenda Pública, de acordo com o artigo 4º da Lei 12.153 de 2009, ok? Juizados especiais da Fazenda Pública e juizados especiais federais. Eles são regidos pela norma processual, sim, mas só que eles também têm uma legislação específica que trata deles. Que, por exemplo, o juizado especial cível, que a gente fala normalmente, quando a gente fala isso, a gente se refere àquela esfera do judiciário estadual, da justiça comum estadual, onde temos juízes singulares, que são juízes de primeira instância, que compõem o juizado especial cível. Não tem diferença nenhuma entre os juízes do primeiro e segundo juizado especial de Petrolina e os juízes da primeira à quinta vara cível de Petrolina. Não existe diferença nenhuma. Bem como das varas penais e não sei o que, só mudam a esfera de competência deles, a competência jurisdicional deles, de acordo com a matéria que eles estão trabalhando, mas todos eles são juízes de primeiro grau, ok? Inclusive na composição do colégio recursal. Por que a Lei 9099 não está sendo tratada aqui, que seria o caso, que seria a possibilidade de se recorrer através do recurso inominado? Porque ela não tem essas exceções aqui. A sentença, no caso do juizado especial cível, é recorrida através do recurso inominado, que é semelhante, é similar ao recurso de apelação. Perfeito? Como nós estamos entrando no procedimento comum,
ela não está abordada aqui. Certo? Deu para a gente entender? Porque juizado especial é uma outra história que a gente vai tratar em processo civil 5. Ainda esse semestre, eu espero vocês, todo mundo aí com quebra de pré-requisito, vamos lotar aquela FACAP até abrirem uma turma extra. Não é não, Randrinha? Vamos Com lotar certeza, todo mundo aí com quebra de pré-requisito, que é para a gente pagar o 4 e o 5, que é para a gente poder finalizar 2020 com chave de ouro. Então tá, morreu aqui, tá bom? Decisões interlocutórias, agravo de instrumento, apelação, ok, beleza, certo? Vamos mudar para cá? Juízo, decisões do juízo singular, sentença, apelação, recurso inominado, no caso dos juizados especiais, de acordo com 41, 42 a 99, embargos infringentes de alçada, no caso de dívidas da Fazenda Pública, e agravo de instrumento das sentenças de falência, de acordo com a Lei 11.101 de 2005. Então, das decisões do juízo singular, esses são os recursos cabíveis. Perfeito? Mas aí a gente tem o seguinte, a gente dá um pulinho e vai para as decisões em tribunal. Das decisões em tribunal, vocês se lembram que nós temos as decisões unipessoais e as decisões colegiadas, que são os acordos? As decisões unipessoais, nós temos decisão do relator, do presidente, e aí nós temos o seguinte, para a decisão do relator, agravo interno na hipótese do 1021. Não se preocupem que todos os recursos serão estudados. Do presidente ou vice-presidente do tribunal, nós temos duas possibilidades. O agravo em recurso especial ou extraordinário e o agravo interno também. São essas duas situações das decisões unipessoais, do relator, presidente ou vice-presidente do tribunal. Os acórdãos, nós temos o recurso especial, recurso extraordinário, com exceção da súmula 735, que é o acórdão que defere liminar, recurso ordinário constitucional, veja só, recurso ordinário constitucional, e embargos de divergência. Perfeito? Isso para os acordos. Perfeito até aí, meninos e meninas? Diga aí, David. É David ou Davi? Davi! Vamos abrasileirar o seu nome, que é mais bonito assim. Fala, Davi. Você falou, nesse tanto você estava falando do réu revel. Sim. Né? Quando o réu revel, o que acontece depois que o juiz prolata a sentença? Ele pode O réu recorrer. revel ainda pode entrar com alguma solicitação após a prolatação da sentença, antes de transitar em julgado? Sim. Ele pode recorrer. Vamos entender o seguinte. O que é que significa a revelia? A revelia é falta da apresentação de uma das modalidades de defesa do réu. Quais são? Diga aí, pronto, eu já falei. Contestação é uma delas. Me diga outra. Modalidade de defesa do réu. Vou dar uma dica. Melhor defesa... Hã? Reconvenção? Valeu! Isso! Eu ia dar até uma dica. Melhor defesa é o ataque, mas você arrebentou. Parabéns. Quem foi que respondeu? Foi Vitória? Foi? Sim. Aê, Vitória. Tá vendo como é bom ler o CPC, Randrinha? Você fica aí ó, só com CPP, e CP. Ó, nem com CPP. Chega As lá, coisas de gato. professor, vou chegar lá, CPP. você vê Vitória aí, toma lá da cá. Valeu demais. Que coisa maravilhosa, adorei. Pronto, é isso aí. Uma das modalidades de defesa do réu, duas aí, a gente já viu, pronto. Mas aí ele não se defendeu. Ele não apresentou nenhuma dessas duas. Significa dizer que ele deixou de contestar. Mas não significa dizer que ele não pode acompanhar o processo e apresentar provas e produzir provas, participar da audiência de instrução, apresentar testemunhas, fazer contra-razões finais, recorrer, contra-razoar. Não, todo o processo ele acompanha normalmente. Mas mesmo assim, a sua falta de defesa pode ocasionar revelia em relação a alguns pontos. Mas vamos imaginar uma ação de cobrança de R$5.000. Ele não apresentou contestação. Alguma razão qualquer. Tá bom? Regularmente citado, válido, não sei o quê. Mas chegou na audiência de instrução e julgamento, ou no curso do processo, ele foi lá e protocolou documentos
e apresentou provas de que ele pagou pelo menos R$3.000 dessa dívida. Não é porque ele foi revel que ele vai ser obrigado a pagar 5.000 de novo. Se a cobrança era de 5.000 e ele comprovou 3, o magistrado vai ter que analisar aquelas provas que foram produzidas para que possa dizer que houve o pagamento de R$3.000, se realmente comprovar, e aí vai se condenar ele em revelia, a revelia em relação aos outros 2.000. Então, os efeitos da revelia são coisas bem distintas da questão da revelia propriamente dita. Dê uma olhada lá, tem uma aula muito legal da gente lá sobre revelia lá no canal da gente. Aproveita, se inscreve, aproveita e toca o sininho. Vou começar a falar igual a blogueirinho. Temos uma aulinha lá no nosso canalzinho do YouTubezinho, que é uma maravilhazinha. Aproveite, dê uma curtidinha e ative o sininho, tá? Dê uma ativadinha no sininho também, para você ficar bem informadinho sobre as coisinhas do nosso direitinho processual civilzinho. Simbora, povo! Vamos aqui dar uma olhada na regularidade formal, na dialeticidade dos recursos. Olha, eu só falei tão bonito que até me babei. Bom, para que o recurso seja conhecido, deve ser observada a forma segundo a qual o recurso deve revestir-se sob pena de sua inadmissibilidade. Quais são os 5 pontos que a gente tem aí logo de cara? Apresentar razões, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Vocês estão lembrados que a gente conversou na aula passada e eu disse a vocês, gente, presta atenção numa coisa. Quando a gente contesta, quando a gente contesta, a gente rebate os pontos da petição inicial. A gente vai lá, pá. Porque até mesmo a apresentação de uma contestação genérica, viu, Davi? Rapaz, tá uma semana e tanta te chamando de David, tu nem para me corrigir. Até mesmo a apresentação de uma contestação genérica, o cara foi lá dentro do prazo e contestou. Mas apresentou uma contestação genérica. Não, excelência, esses fatos não aconteceram. É tudo mentira do autor. Ele não cumpriu dentro do prazo, ele não apresentou a sua contestação, mas ela foi genérica. E o fato de ser uma contestação genérica, que é uma coisa que não é admissível, a contestação tem que impugnar especificamente todos os pontos da inicial, pode gerar para ele os efeitos da revelia. Porque faltou a impugnação específica. A sentença, por outro lado, ela tem que analisar ponto a ponto do processo e se pronunciar sobre cada um deles, sob pena de haver uma sentença ultra, citra ou infra petita. E aí o que é que acontece? A interposição do recurso tem que observar todos os pontos e capítulos e questões da sentença. Então você tem que impugnar de forma específica a sentença. Cuidado, não façam como eu vejo isso aí quase que semanalmente, não, mas poxa, eu acho que não passa um semestre ou um trimestre sem que eu veja alguém recorrendo de um processo e aquele recurso é basicamente uma cópia da sua inicial ou da sua contestação. Existem muitos recursos que não passam disso, de cópia da inicial ou da contestação. Você olha assim e fica pensando, mas rapaz, o cara estudar tanto tempo para fazer um troço desse aqui, pelo amor de Jesus. Direito é estudo eterno. Eu sou estudante hoje, não é só porque eu ainda faço mais uma pós e estou batalhando outras situações aí da vida, não. É porque direito é estudo eterno, velho. Não estudou, tá ferrado. Não tem para onde correr. Certo? Então é isso aí. Impugnação específica. Não impugnou especificamente, você acabou descumprindo as regularidades formais. Você está descumprindo a dialeticidade dos recursos. Então, juntar as peças obrigatórias, no caso de agravo de instrumento, vamos dar uma introduzidazinha. Agravo de instrumento. O recurso é de agravo. Por que ele é de instrumento? Porque você vai instrumentalizá-lo. Você vai instrumentalizá-lo de acordo com as peças, com o teor do seu agravo. Você vai instrumentalizá-lo com as peças obrigatórias
e outras peças facultativas que são pertinentes ao agravo de instrumento. Então você tem lá peças obrigatórias, cópia e procuração inicial, contestação, decisão impugnada, certidão de publicação da decisão para que você comprove a tempestividade. Então você tem lá um rol de documentos que não é bem taxativo, ele é exemplificativo, mas são documentos obrigatórios, é tanto que não é taxativo que ele te dá a possibilidade de juntar outros documentos, instrumentalizando o seu agravo. Você tem que juntar a prova da divergência jurisprudencial com análise da norma paradigma, no caso de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial. Você tem que formular o pedido recursal. O que é esse pedido recursal, Rosenberg? Esse pedido recursal é o pedido de reforma ou de declaração da nulidade da decisão. Você tem que fazê-lo especificamente. Não adianta você fazer o recurso todo e não pedir. Na aulinha de petição inicial da gente, que está lá no YouTubezinho, no nosso canalzinho, na aula de petição inicial, Professor, diga aí, Thaís, pode falar. o pedido recursal é o pedido de reforma da declaração de quê? É o pedido de reforma da decisão ou de decretação da sua nulidade. Ou de decretação da sua nulidade, conforme o caso, né? Porque pode ser um outro, ok? Se bem que há sentenças em que você se depara com ela que você diz assim, putz, é para pedir reforma. Só que o teor dessa decisão é tão absurdo, não pense que o juiz não erra não, viu? Erra, e erra muito mais do que a gente. É tanto que muitas decisões são reformadas no tribunal. Em algum ponto, ou às vezes até em seu totem. Então, os pedidos são tão absurdos que dá para você requerer a reforma ou a nulidade, ou melhor, ao inverso, a nulidade e, consequentemente, alternativamente, aliás, a reforma da decisão em determinados pontos, para que haja apenas a modificação ao invés de nulidade. Porque quando você anula a decisão, ela tem que voltar para ser reapreciada pelo magistrado. A gente, desculpa, isso aqui é sinônimo de muriçoca em Juazeiro. E eu sou alérgico pra caramba. E aqui tem... muriçoca demais, vocês conhecem. Bom, enfim. Respeitar a forma escrita para a interposição do recurso, exceto nos casos de embargos de declaração nos juizados especiais. Porque o princípio da oralidade ele é muito forte dentro dos juizados especiais. Certinho? Beleza? Faltam só mais 10 desse primeiro bloco e aí temos mais 2. Vamos embora? Simbora, povo! Preparo. A gente não falou sobre preparo não ainda, né? Vamos embora. O que é o preparo? O preparo é uma causa de admissibilidade objetiva e consiste justamente no adiantamento das despesas relativas ao processo do recurso, ao processamento, do recurso, e deve ser comprovado no momento da interposição do recurso de acordo com o artigo 1007 do CPC. Mas só que observe uma coisa. Se você não fizer o preparo, ocorre uma situaçãozinha chamada de deserção. O recurso é deserto quando o preparo não é feito. Mas quem estudou comigo processo 2, me ouviu falar sobre o artigo 6º do CPC, que fala sobre o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo. Olha que maravilha! Isso foi uma das melhores coisas que aconteceu, que podia ter acontecido na reforma do CPC. Eu não digo nem na reforma do CPC. O CPC ele é tão mais bonito, o vigente, ele é tão mais bonito, tão mais atraente, tão mais sedutor que o anterior, que o de 73, que também não era ruim não. Vocês viram, a gente estudou sobre eles, sobre a evolução histórica dos recursos. Não era ruim não, claro, mas assim, era muito travado. O nosso segundo código, assim, mas um código realmente processual foi ele, o 39 nem era lá essas coisas todas. Então, o CPC ele é tão mais bonito, mais atraente e sedutor que o anterior, que ele trouxe, eu considero que na realidade é um instituto jurídico, um documento jurídico novo. É algo que nasceu e que substituiu o anterior, não foi apenas uma modificação, uma alteração.
houve uma revogação mesmo daquilo dali, apesar de que em outras situações ele continua valendo, como para o caso de juizados especiais, como para o caso de execução contra devedor insolvente, e outras situações mais que estão todas regulamentadas lá no ato das disposições finais e transitórias. Mas esse princípio da cooperação das partes, ele diz o seguinte, olha, nada, não está só no sexto isso aí não, tá? Mas nada, nenhuma decisão pode ser tomada no processo sem que as partes sejam ouvidas. O CPC vigente, ele tirou aquela situação de, não estou dizendo que mexeu no magistrado, na jurisdição, não, mas tirou aquela onipotência toda que havia no magistrado e atribuiu a ele muitos deveres, muitas obrigações, não somente o direito de se sentir Deus. Gente, quando eu falo isso, entenda, eu não tenho raiva de juiz, não, muito pelo contrário. Tem muitos magistrados que eu gosto muito, tem muitos que eu gosto como pessoa e que eu gosto como profissionais, mas tem alguns que às vezes eu gosto como pessoa e tem outros que nem como pessoa. Mas assim, a questão muita gente passa no concurso para a magistratura e acha que ali morreu. Pronto, já consegui o que eu queria, já estou com minha aposentadoria garantida. Se a Covid não matar, eu não vou precisar de mais nada, porque eu vou me aposentar aqui e vou receber minha pensão. Até merda, até besteira se eu fizer, eu vou ser aposentado compulsoriamente e não vou perder o meu emprego. Não acontece muito isso? Mas aí o que acontece? Muitos deles, chegam e esbarram, param. Teve um magistrado, mesmo na solenidade de posse, ele fez assim na hora que ele subiu no púlpito. Isso foi um ex-professor meu da minha pós-graduação, que deu esse exemplo em sala de aula, que eu nunca me esqueci disso. Ele chegou na hora no púlpito, na hora que ele subiu, ele fez assim, ufa, conseguimos. Esse cara, quando chegou ali, disse, ufa, conseguimos, ele achou que ali já era o fim da estrada. E é isso que acontece com a maioria. Então não estuda. E o fato de não estudar, não se atualiza. E o fato de não se atualizar prejudica o jurisdicionado. Prejudica o jurisdicionado. Por isso que eu sou devoto do estudo. Tem que estudar mesmo. Por mais burro que eu seja, eu tenho que estudar todo dia um pouquinho. Ainda continuo burro. A orelha vai diminuindo aos pouquinhos, mas continuo burro. Não tem jeito. A gente vai aprendendo aos pouquinhos e nunca vai acabar com isso. Então o que é que ocorre? Hoje, o magistrado, ele, com essa sucessão de deveres que ele possui, ele é obrigado a não mais tomar nenhuma decisão sem ouvir as partes. Mesmo questões preclusivas, mesmo questões que possam fulminar com tudo e que ele pode tomar de ofício, ele tem que ouvir a parte adversa. E aí o que ele faz? Caso de deserção, ele não pode mais simplesmente decretar a deserção, ele tem que intimar outra parte para poder fazer a complementação ou o pagamento das custas. Eu acho que a gente fez isso mais adiante um pouquinho, certo? Aliás, vem aqui agora, problemas relacionados ao preparo. Então, esse dever de cooperação das partes dos sujeitos do processo, tirou do magistrado aquele poder. Gente, já teve recurso julgado deserto, por uma diferença de 1 centavo no valor do preparo. O cara tinha que fazer o preparo lá de 5, 6, 10 mil reais, não sei, 15 mil reais, e era lá 15.525, não sei o valor mais não, tá? Mas se você procurar isso aí, essa jurisprudência na internet, você vai encontrar, porque isso foi até o STJ. E o cara fez o preparo com uma diferença de 1 centavo. 1 centavo. Que é uma moeda que a gente nem usa. A coisa mais ridícula do mundo é coisa ter o valor de R$10,99, R$9,99. Não existe 1 centavo no Brasil. Eu não sei quando foi a década que eu vi uma moeda de 1 centavo. Procurar no Museu do Sertão para ver se tem algum. E houve a deserção. Por quê? Porque havia o duplo grau de jurisdição. O juízo sentenciante, que muitas vezes não gosta de ver seu recurso, sua sentença subir para o tribunal, porque ele sabe que vai ser reformada. Ele sabe que vai ser reformada, e tão absurda que é, não que ele tenha agido ilicitamente, mas porque não teve a capacidade de dar uma decisão que espelhasse a justiça, o justo, correto, diante das provas carreadas. Ele simplesmente decretou a deserção, isso na época do CPC de 73. Cortou-se esse duplo grau de admissibilidade do recurso, passou para o tribunal,
E isso aí, o que é que acontece? No tribunal, quando ele recebe que vê o preparo está insuficiente ou o preparo está, ou então está ausente o preparo desse recurso, ele intima a parte recorrente para que ela possa complementar ou realizar de forma correta esse preparo. E existem punições, tá? Falhas. Quais são os problemas relacionados ao preparo? O primeiro deles é uma falha de comprovação. O que é essa falha de comprovação, Rosenberg? É justamente um equívoco relacionado ao preenchimento da guia de custas, ou defeito na cópia, ou recolhimento em guia equivocada, porque, por incrível que pareça, nós não temos apenas uma guia de recurso. Se você for interpor um recurso de apelação, é uma guia. Se você for interpor um recurso ordinário trabalhista, é outra guia. Se você for interpor um recurso relacionado à justiça criminal, é outra guia. Tudo podia ser unificado. Tudo podia ser unificado. Por exemplo, eu penso que é até mesmo uma questão de prazos processuais. Lá em teoria geral do processo já era para a gente estudar os prazos processuais e que aqueles prazos deveriam ser os mesmos para a justiça comum estadual, para a justiça criminal, para a justiça trabalhista, para os juizados especiais, para os juizados especiais federais, para os juizados especiais da Fazenda Pública, para tudo. Porque processo é processo. E aí depois você tratava de outras questões. Não precisava ter, você tem 8 dias para recorrer ordinariamente de uma sentença trabalhista, você tem não sei quantos dias para recorrer de uma sentença criminal, você tem 15 dias úteis para poder recorrer de uma sentença de uma justiça, de uma vara civil, de uma justiça comum civil. Você tem 10 dias úteis para recorrer de uma sentença do juizado especial civil. E por aí vai. Então a norma processual deveria ser mais unificada lá em teoria geral do processo. Na minha opinião, humilde, tá? Desculpem. Então esse defeito nessa guia é perfeitamente sanável. No CPC de 73 não era assim. A jurisprudência foi que tratou de dar uma melhorada nisso para que não se perdesse por uma questão de economia processual, até mesmo de justiça, deu uma melhorada e passou a solucionar essa celeuma relacionada a essas falhas na comprovação. Outro problema grave que a gente tem é a ausência de preparo, que é a falta do recolhimento do pagamento. Ok? A falta do recolhimento do pagamento. Essa é uma outra questão grave. Outra questão que aí o que acontece? A parte recorrente, ela vai ser intimada pelo relator, porque ele é quem faz o juízo de admissibilidade, para que ele possa, dentro de 15 dias, realizar o pagamento do preparo. Outra questão é a insuficiência no valor do preparo. Ela é necessária para que haja, é necessário que haja também a intimação da parte recorrente para que ela possa complementar aquele pagamento. Ok? Beleza? Vamos pular? Ausência ou insuficiência ou falha no preparo não autoriza a imediata inadmissibilidade do recurso, sendo o magistrado, desembargador, relator, obrigado a intimar o recorrente para sanar o seu defeito. Isso está onde? No artigo 932, parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Está clarinho aí o que é que o relator tem que fazer. Dever de cooperação entre os sujeitos do processo. Próximo slide. Artigo 1007. Ele vai trazer essa questão para a gente, de que no ato da interposição do recurso, gente, algum parágrafo ou outro eu vou dar uma puladinha, mas vocês têm que dar uma estudada na norma todinha, beleza? No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, o pagamento das custas recursais e do depósito recursal, inclusive do porte de remessa e de retorno sob pena de deserção. O que é porte de remessa e retorno? Uma coisa que não existe no processo judicial eletrônico. E o que é essa coisa, Rosenberg? São as despesas de correios de ida, do primeiro grau para o segundo grau, e de retorno, do segundo grau para o primeiro grau após o julgamento. Por que não existe? Porque com o processo judicial eletrônico, através do seu token, que é o seu certificado digital, até na Lua, se você tiver uma rede 4G lá, 5G, ou tiver um Wi-Fi funcionando,
você consegue acessar o notebook, você consegue acessar o seu processo de qualquer lugar e manusear. Então, quando se vai para o segundo grau, a remessa hoje é só um clique num botão. Beleza? Então não existe o porte de remessa e retorno em se tratando de autos eletrônicos. Mas existem entes que são dispensados. Por exemplo, são dispensados do preparo, inclusive do porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos estados, municípios e respectivas autarquias e pelos que gozam de isenção legal. O que é essa isenção legal? Gratuidade de justiça. Ok? Lá nos artigos 98 e 99 do CPC. Gratuidade. Dê uma olhada para vocês entenderem tudo. Muito massa esses artigos. Inclusive, eles vieram para poder substituir todas as legislações que tratavam sobre gratuidade de justiça, certo? Todas elas deixaram de ter pertinência. Hoje você não precisa mais fundamentar aquelas outras leis todas tão antigas que eu já até me esqueci dos nomes delas. A insuficiência no valor do preparo, inclusive do porte de remessa e retorno, insuficiência significa que ele foi pago parcialmente, né? Implicará a deserção do recurso se dentro do prazo de 5 dias, intimada a pessoa de seu advogado, a pessoa não vier suprir essa insuficiência. Então, se dentro de 5 dias, depois de intimado o advogado do recorrente, ele não se pronunciar, não fizer esse preparo, então ocorrerá a decretação da deserção. Ok? Turma, não saia não, por favor. É o seguinte, o carro da gente está na oficina para consertar umas besteirinhas aí. Teve um cachorro suicida que entrou na frente, não sei o quê. E minha esposa quem vai buscar, e eu acho que ela está até agora esperando eu acabar a aula e ainda não vou acabar agora, já são 5 Não, gente. Tá, são 4h35, pensava que eram 5h35. Mas deixa eu só saber dela aqui se ela vai buscar agora. Amor! Querida, cheguei! Alô? Eu acho que ela dormiu. São 4h35, você vai buscar o carro, aproveita agora que eu dei uma pausa. Olha a hora para a oficina não chegar e amanhã a gente ficar mais um dia aí sem carro, só a Anastácia rodando para cima e para baixo. Viu? Beleza? Vou continuar então, viu? Quando você for descer, você me avisa. Eu parei 1h16, mais ou menos, é o tempo que eu dou a pausa. Bom, aí continuando, parágrafo 3º, valeu. É dispensado o recolhimento do porte de remessa de retorno nos autos do processo eletrônico. A gente já falou sobre isso aí, muito óbvio. Mas o que é que ele continua no 1007? Ele continua dizendo para a gente o seguinte: o recorrente que não comprovar no ato da interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive do porte de remessa e retorno, será intimado na pessoa do seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Observem o que é que ele diz aqui anteriormente, gente. Que no ato da interposição do recurso você tem que comprovar. Agora, havendo a insuficiência, você vai ser intimado, observem, você vai ser intimado, a insuficiência valor do preparo, cadê, sob pena de deserção, certo? A insuficiência no valor do preparo, inclusive do porte de remessa e retorno, parágrafo 2º, implicará na deserção se não for suprida no prazo de 5 dias. A ideia que o parágrafo 2º dá para a gente é que a insuficiência, vamos supor que o valor disso tudo desse R$1.000 e você depositou 700, ok? Vamos imaginar isso. A impressão que dá é que parece que você vai pagar só 300, não é isso? Mas não é. Olha o parágrafo 4º, o que é que ele diz? Que se o recorrente não comprovar no ato da interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive do porte, ele vai ser intimado na pessoa do advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Então, numa matemática muito simples, se era 1.000, você depositou, você recolheu 700, você não vai recolher mais 300, você vai recolher 600. 600 e não mais 300. É o que é isso? Explico já já. É vedada a complementação se houver insuficiência participal do preparo, inclusive do porte de remessa e retorno no recolhimento realizado na forma do parágrafo 4º. Então, vocês já viram que aquele parágrafo 2º que dá a ideia de que deve sanar, deve suprir, esse suprimento seria, em tese, a complementação. O parágrafo 5º está lá dizendo, não, é proibido você complementar, porque o parágrafo 4º está dizendo que se eu não comprovei naquele ato,
eu deveria ser decretado, o meu recurso deveria ser decretado deserto. Mas, como hoje existe o dever de cooperação entre os sujeitos do processo, eu não posso mais ter o meu recurso decretado deserto. A justiça, a norma processual me dá a possibilidade de sanar esse vício, de emendar esse ponto que está quebrado, fazendo o quê? Fazendo o correto recolhimento. Mas como é que eu vou fazer só a complementação? Não. Como eu deveria ter o meu recurso decretado, ter o meu recurso considerado deserto, e não o foi, como punibilidade pela não decretação imediata da deserção do recurso, eu tenho a imposição de multa, na qual eu devo pagar o dobro daquilo que faltava, no caso, para que eu não tenha o meu recurso considerado deserto. Entendido isso aí? Continuando, provando o recorrente justo impedimento, claro, né, relevará a pena de deserção por decisão irrecorrível, fixando o prazo de 5 dias para efetuar o preparo. Gente, essa decisão que o magistrado relevar a deserção, ela é irrecorrível. A outra parte não pode fazer absolutamente nada. Se ele, por alguma razão, ele conseguiu comprovar que naquele exato momento ele não tinha condição de realizar aquele preparo. Então, ela é irrecorrível. Então, o que eu disse a vocês, o que era essa questão do pagamento em dobro, era justamente isso. Como não havia a punição pela deserção, aliás, como não havia mais a decretação imediata da deserção, a punição do recorrente que não fez o seu trabalho bem feito, fez besteira, é justamente pagar em dobro aquilo que faltava. No caso, se faltava 300, ele vai depositar 600. Mas, e se ele não depositou nada? Foi lá e recorreu para que não precluísse o seu direito de recorrer e não deu tempo. No outro dia, ou quando intimado, ele já tem que fazer o recolhimento em dobro do valor. Ok, babies? O equívoco no preenchimento da guia. Lembram que eu falei que isso anteriormente era tratado apenas pela legislação e pela doutrina, pela jurisprudência e pela doutrina? Hoje, o parágrafo 7º do CPC já diz o seguinte, olha, o equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 dias. Então, apenas esse equívoco, ele comprova que o fez, mas o fez de maneira errada, o fez de maneira equivocada, e isso aí vai ser plenamente relevado pelo relator, certo? Porque a deserção é a última hipótese, é quando realmente há a excusa total, a recusa absoluta da parte de apresentar o preparo correto. Gente, vocês estão aí, estão acordados? Preparo insuficiente, ausência de preparo. Insuficiência no valor do preparo implicará a pena de deserção se o recorrente intimado não vier a suprir no prazo de 5 dias. A gente já falou sobre isso, certo? Preparo insuficiente é preparo feito, e só pode haver a sanção da inadmissibilidade após a intimação para o suprimento do preparo. Entendam. Quando há ausência absoluta do preparo, tudo bem, ele não foi feito, mas a insuficiência do preparo é preparo feito, só que feito de forma equivocada, feito ao menor. A ausência do preparo, parágrafo 4º, determina que a ausência do preparo obriga o relator a intimar o recorrente a proceder ao recolhimento em dobro do valor, sob pena de deserção. Se era 1.000, ele não fez nada, ele vai ter que recolher 2. Se era 1.000, ele recolheu 700, ele tem que recolher o dobro do que faltava, que são os R$600, no caso 300, R$600. Beleza? Segue-se a regra do 218, parágrafo 3º, se outro não for determinado. Certo? Ótimo! Relevação da deserção. Se houver justo impedimento para o recolhimento do preparo, como greve bancária, enchente, dúvida excusável, por exemplo, tá, eu vou recolher, mas eu não sei qual é a guia, estou vendo aqui 20 guias aqui na minha mão, não sei qual é. Eu não quero fazer errado. Você já pode atravessar o próprio recurso já dizendo excelência, não sei qual é, não tenho certeza, não está muito claro qual é o pagamento que eu tenho que fazer. Você já pode fazer isso de imediato. Então, havendo essa dúvida excusável acerca da
exigência do preparo, hora determinada, aliás, você saber também, né, porque nem todos os recursos você precisa realizar o preparo. Por exemplo, embargos infringentes não precisa, declaração também não precisa. Então, você não sabe se é recorrível, se é possível, se é preciso, se é necessário realizar o preparo ou não. Então, você pode ter a sua deserção respeitada, relevada nessa situação. Ok? Perfeito? Então, você deve observar nesse caso, o preparo não será realizado em dobro, mas sim no seu valor original, quando houver essas questões que são passíveis de relevação da deserção. Ótimo! Vamos dar um pulinho? Simbora! Sujeitos dispensados do preparo. A gente já viu lá na legislação, mas quem são? Ministério Público, União, Estados, Municípios, respectivas autarquias e aqueles que gozam da gratuidade de justiça de acordo com o 9899 do CPC. E quais são? Esses aí são os sujeitos, mas quais são os recursos que dispensam o preparo? Embargos infringentes, embargos de alçada, embargos infringentes de alçada, agravo em recurso especial ou extraordinário, recursos que sejam embasados no Estatuto da Criança e do Adolescente, agravo interno e embargos de declaração. Rosenberg, você não disse que os embargos infringentes deixaram de existir? Sim, deixaram. Mas não os embargos infringentes de alçada, que são embasados na Lei 6830 de 1980, que a gente não vai estudar esse recurso, porque muito possivelmente você vai passar a sua vida inteira e não vai precisar interpor. Ok? Perfeito? Princípio da non reformatio impégios. Esses penalistas aí já devem ter ouvido falar disso. Eu vou até cortar essa parte, que essa tosse ficou muito feia, não foi? Me engasguei. Fazendo igual a Dilma Rousseff, eu me engasguei comigo mesmo agora. Acabei de me engasgar comigo mesmo, então vamos lá. O julgamento do recurso não pode agravar a situação do recorrente. O que é que o princípio da non reformatio impégios quer dizer? O que é que o princípio da non reformatio impégios quer nos dizer? É o seguinte. Vamos entender isso aqui muito bem, por favor, porque é o nosso penúltimo slide, tá bom? Para a gente dar um intervalozinho de 10 minutos e voltar com a continuação de tudo, que eu vou precisar dar uma olhadinha na garganta. Já o quê? 1h27 de aula. Bom, gente, princípio da non reformatio impégios. Algumas pessoas não conseguem compreender o seguinte. Poxa, o recurso ele não pode prejudicar quem? O recorrente. Não é o recorrido. Se você recorre de uma... A, processa B. B, perde o processo e recorre. E aí chega no tribunal, o tribunal reforma aquela decisão. Certo? Houve a reformatio impégios? Não. Houve a reforma em prejuízo do recorrente? Não. Houve sim uma decisão, uma reforma favorável ao recorrente. Porque B, quando recorreu contra a decisão e teve a sua sentença que era favorável a modificada e agora passou a ser favorável a ele, o seu recurso teve provimento, o recurso foi provido. Seu recurso foi conhecido e provido, não importa se é unanimidade ou por maioria. Certo? Não importa. Então, algumas pessoas não conseguem entender que esse princípio da non reformatio impégios, ela protege o recorrente. Vamos imaginar o seguinte, B processou A, e aí quando chegou no tribunal, B estava condenado a pagar R$2.000 de indenização. Chegou no tribunal, o tribunal olhou assim e disse, não, peraí, pô, os caras condenados a 2.000, mas aquela era para ser condenado a 5. E vai lá e aumenta a condenação para 5. Então é isso que quer dizer o princípio da non reformatio impégios. O prejuízo a que ele se refere é justamente essa questão de que o recurso dele não pode prejudicá-lo. Não é contrariar a decisão, não é reformar, não é declarar a sua nulidade. Isso aí é outra história. O cara reforma justamente, o cara recorre justamente para que ele veja a decisão que lhe foi desfavorável sendo decretada nula pelo tribunal ou sendo reformada a seu favor, para minimizar os impactos que ele sofreria. Esse é o objetivo do recurso.
certo? Deu para a gente compreender o princípio da não reformatio impégios? E aí Barbosa Moreira vira para a gente e diz, olha, se o interesse recursal é um pressuposto de admissibilidade recursal, seria verdadeira contradição imaginar que para o recorrente possa advir qualquer utilidade de pronunciamento do que lhe é desfavorável. Se nem mesmo por provocação do apelante poderia o tribunal reformar a decisão para pior, menos ainda se concebe que pudesse fazê-lo sem tal provocação, que seria a questão da remessa necessária. Ok? E quais são os efeitos dos recursos? Para a gente finalizar toda a parte geral da teoria dos recursos, e aí nos próximos, muitas dessas coisas a gente não vai mais precisar falar, certo? Quando a gente adentrar agora nos recursos em espécie. Impedimento do trânsito em julgado da decisão, porque quando você recorre, você suspende o trânsito em julgado, não vai mais transitar em julgado, porque está em análise no segundo grau, ou está em análise nos tribunais superiores. Então, a interposição do recurso, ela prolonga a litispendência, a lide pendente no segundo grau, ao impedir a ocorrência do trânsito em julgado. Mas há situações em que, mesmo estando em fase recursal, você já pode, ou no segundo ou nos tribunais superiores, você já pode promover a execução provisória da sentença. Possui efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? É aquele que provoca um impedimento da produção imediata dos efeitos da decisão recorrida, da decisão que você impugnou, provoca a ineficácia temporária da decisão. Então, você pode, em algumas situações, claro, promover a execução provisória, mas o que você não pode fazer em hipótese nenhuma, mas o que você não vai ter em hipótese nenhuma, é aquele bem da vida garantido, porque ele suspendeu, a apelação ela suspende, ela tem esse efeito suspensivo. O efeito devolutivo, que significa o encaminhamento do processo para o segundo grau, para que possa haver a reapreciação do mérito através do reexame da matéria e das razões da impugnação do seu recurso, da sua impugnação à sentença, e também, claro, as contrarrazões à impugnação que são apresentadas em relação ao recurso pelo recorrido. O efeito regressivo ou de retratação, que significa que o próprio juiz de primeiro grau, o juízo sentenciante, o juízo de piso, como eles adoram ser chamados, ele possui o direito de, uma vez protocolada a apelação, ele simplesmente chega assim a dizer, ou agravo de instrumento também, né? Ele chega assim a dizer, eu vou mudar a minha decisão, porque ele tem o direito de retratação. O efeito expansivo também é quando diz que o recurso produz efeito apenas para o recorrente, princípio da personalidade do recurso. Exceção, recurso interposto por assistente simples, de acordo com 121, parágrafo único, devedor solidário, embargos de declaração, suspendem o prazo para todos os embargos, para todos os outros recursos. Ok? Turma linda, muito obrigado. Vamos dar um intervalozinho de 15 minutinhos, tá bom? 15 minutinhos para a gente descansar um pouquinho a garganta. E aí a gente volta já em 10, 12 minutinhos. Eu estou lançando aí um novo link da nossa sala de aula para a gente continuar. E agora já mergulhando especificamente nos recursos. E vamos começar a nossa análise através dos embargos de declaração. Muito obrigado, Vitória. Valeu, João. E a gente vai começar com embargos de declaração e vai já na sequência apelação. Beijo enorme, até já! E por vocês.